Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos dar continuidade aos diagramas de fases. Os diagramas de fases são subdivididos de acordo com a quantidade de componentes e vamos abordá-los de modo crescente em relação a esse fator, que costuma ser responsável pelo aumento do grau de complexidade desses diagramas. Desta forma, iniciamos com os diagramas de um componente. Já adaptando a fórmula da regra de fases por este fator, temos que a mesma fica F igual a 3 menos φ. O mais simples dos diagramas de um componente é o diagrama do componente H2O, onde temos dos parâmetros intensivos a pressão variando no eixo das ordenadas e a temperatura variando no eixo das abscissas, com áreas internas indicando as condições de valores desses dois parâmetros em que esse componente existe na fase sólida, líquida ou gasosa. Sabendo isso, é possível realizar a utilização do diagrama para entender a regra de fases. Por exemplo, um ponto situado a 1 atm e 50 graus Celsius se encontra dentro do campo da fase líquida. Utilizando a fórmula e substituindo o φ, temos que o grau de variância é igual a 2. Isso significa que há possibilidade de variar pressão e temperatura sem que haja mudança de fase, e isso ocorre da mesma forma em condições em que se tem apenas a fase sólida ou apenas a fase gasosa. No entanto, se essa variação for exagerada, pode ser que atinja um ponto de mudança de fases, representados nos diagramas por linhas chamadas de cotéticas, como por exemplo, a 1 atm e 0 graus Celsius. Nesse ponto, começa a coexistir a fase líquida e a fase sólida, ou seja, φ igual a 2. Com isso, a regra de fases para esse ponto é igual a 1. Isso significa dizer que há apenas 1 grau de liberdade e que a mudança de um dos parâmetros intensivos tem que ser condicionada à mudança do outro para que continuem existindo duas fases, pois se mudar apenas um, volta a existir apenas uma fase. O que nos leva ao ponto tríplice, que equivale a condições de pressão e temperatura em que existem as três fases, representado no diagrama pela pressão 0,006 atm e 0,01 graus Celsius de temperatura. Nesse ponto, φ é igual a 3 e nossa regra de fases fica com grau de variância igual a 0. Isso significa dizer que não é possível modificar qualquer dos parâmetros intensivos sem que haja mudança na quantidade de fases. Nos sistemas geológicos, os componentes compõem as fórmulas químicas de minerais e a mudança de fase se dá a partir da variação do arranjo interno dos elementos químicos, conferindo diferenças nas propriedades físicas e, consequentemente, nas suas classificações. Por exemplo, o diagrama do alumínio. A depender das condições de pressão e temperatura, há a formação de minerais diferentes com linhas cotéticas marcando os valores desses parâmetros e que há a transformação de uma dessas fases na outra, da mesma forma que vimos acontecer no diagrama do H2O, só que dessa vez transformações em estado sólido. Observa-se então que em condições mais controladas pela pressão, temos a cristalização da cianita. Em condições mais controladas pela temperatura, temos a andaluzita e em condições altas desses dois parâmetros, temos a silimanita. E nesses grandes campos de estabilidade deles, teremos apenas uma fase e, consequentemente, grau de liberdade igual a 2. Como vimos, as linhas cotéticas marcam a variação das fases e, nos casos em que as rochas foram cristalizadas nessas condições, veremos na rocha a coexistência desses minerais ou até mesmo a transformação de um no outro. E é possível ter uma ideia das condições de pressão e temperatura que essa rocha foi cristalizada. Afinal, identificando os minerais, sabemos em qual cotética esta rocha deve estar posicionada. Em caso de observação da coexistência dessas três fases diferentes de mesma composição, já saberíamos exatamente a pressão e temperatura de cristalização dessa rocha, uma vez que a regra de fase determina quais os valores desses parâmetros para que existam as três fases juntas. Mas como o sistema geológico não é perfeito, pode ser que esses valores representados no gráfico sofram modificações também nos valores de pressão e temperatura, a depender das condições do ambiente. Outros diagramas de um componente comuns são do silício, do carbono, do CaCO3 e, apesar de cada um ter sua própria variação de fases, o comportamento deles é semelhante ao que discutimos para o H2O e o diagrama do alumínio, sempre obedecendo à regra de fases. Obrigado por assistir e até a próxima.